O casamento não é um conto de fadas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Johnny. E eu sou a Camila. E hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar esse conteúdo poderoso para a sua vida. Eu, ela e Deus. Com certeza você vai aprender bastante. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, ativar o sininho das notificações e, claro, se você gostar, considere deixar aqui o seu comentário e também compartilhar com alguém que você ama. Exatamente. Agora vamos para o assunto que interessa. Casamento não é conto de fadas. Por quê? Porque vemos pessoas entrando em casamentos com expectativas muito erradas. Casamento a gente sabe que foi algo criado por Deus e existem recomendações dadas por ele na Bíblia de como o casamento deve ser vivido. Mas por que as pessoas tiveram algumas experiências não felizes ou frustrantes ou não têm a ciência dessas recomendações, acabam tendo casamentos frustrados. Talvez não tenha uma experiência até de família, a família não foi uma inspiração para ela. Ou a família foi uma inspiração, mas a pessoa não é madura o suficiente ainda. Não absorveu. Para aprender como que se faz. Porque a gente vê nossos pais na vida amorosa, na vida linda, e acha que quando a gente casa já vai ser lindo. E não é assim. É lindo depois de 20, 30, 40 anos de casamento, porque no começo eles tiveram que aprender um com o outro, né? Ralaram um com o outro, não é verdade? E interessante para vocês entenderem por que a gente resolveu tocar nesse assunto. Porque hoje a gente, infelizmente, vê extremos falando de casamento. O extremo é aquela pessoa que ela tem uma aversão, ela não gosta, ela odeia falar desse assunto, ela não quer isso para a vida dela. E a gente ainda vê o outro extremo, que é aquela pessoa, mais é a mulher, que vê o casamento de uma forma como se fosse a família do comercial de margarina. Tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E existe um ponto de equilíbrio. Eu falei para vocês de dois extremos, mas existe um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é quando você, homem, e você, mulher, inclui Deus dentro desse relacionamento. E a família, ela deve ser como a família da propaganda de margarina, mas a realidade que muitas vezes não é, pela falta da consciência, do conhecimento sobre como um casamento deve funcionar. Porque o objetivo final é que a família funcione de forma perfeita. Exatamente. Né? Mas porque a nossa mente não tem um conhecimento apropriado sobre casamento, acaba muitas vezes sendo frustrante. É interessante que você que está nos acompanhando, talvez você pretenda se casar, talvez você já é casado. Inclusive, se você já for casado, deixe aqui nos comentários a sua experiência. A gente vai aprendendo dia após dia. A Bíblia fala que sábio é aquele que procura conselho no sábio. E a palavra de Deus também nos fala que numa multidão de conselhos há sabedoria, no livro de Provérbios. Então é muito importante que você deixe aqui o seu comentário, que pode ajudar e inspirar outras pessoas também. Mas, quando nós falamos de casamento de uma forma prática, homem, vem aqui, nós, vamos aqui trocar uma ideia. Quando a gente fala de casamento hoje, eu tenho certeza que você talvez foi um dia isso, se você é hoje a provocação para que você mude, ou talvez você conheça alguém assim. É importante que você entenda, que nós entendamos que o casamento ele é uma responsabilidade para o resto da nossa vida. E hoje a gente vê um grande número de homens sendo omisso. Vou falar um exemplo muito simples. Hoje, se você está no centro da cidade, acontece algum problema com você, você precisa de ajuda na hora ali para resolver o seu problema. Dificilmente você vai encontrar. Por quê? Primeiro, fato, ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém. Segundo, a cordialidade, a prestação de ajuda, aquela você ser prestativo, hoje está muito difícil porque o medo da responsabilidade é muito grande. Então, dentro do casamento, hoje existe um grande número de homens que muitas vezes estão namorando, muitas vezes já se casou, mas ainda vive uma vida de solteiro porque não entendeu que a responsabilidade de conduzir essa família que está nascendo é dele. É ou não é, Camila? É verdade. E qual conselho você daria para os homens, cristãos ou não cristãos, porque esse vídeo é sobre casamento e todas as pessoas casam. Qual conselho você daria? Um conselho assim, primeiro, um ponto de partida para o homem que para ele gerar esse senso de responsabilidade, sendo que muitas famílias é a mulher que toma a frente. Sim. Qual conselho você daria para esse homem para começar a inverter, o homem ser o cabeça da família? Olha, se você olhar
num contexto histórico, a responsabilidade atribuída ao homem cedo fará ele um homem que avança, um homem próspero, um homem de responsabilidade. Qual é o combustível que vai ajudar ao homem a ter responsabilidade? É o trabalho. Você sabe a minha história, talvez você não me conheça, não conheça a minha história. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, pegando papelão nas ruas do bairro onde eu morava. Esse senso de acordar cedo, de trabalhar, de colocar a mão na massa, de ir para cima, de ir para a guerra, de entender que depende de mim, isso me trouxe um senso de responsabilidade. Então é muito importante que o homem, todo homem, para ele ser bem-sucedido no seu relacionamento, no seu casamento, primeiro, ele precisa ter Deus. Segundo, ele precisa trabalhar. Trabalhar. Ele precisa entender que essa responsabilidade, porque o trabalho, ele vai. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Então, quando você trabalha, você vai fazer um serviço, você vai executar uma venda. Exemplo, você é um mecânico, funileiro, você é um pintor, você é um engenheiro, advogado, médico, enfim, você tem uma responsabilidade. E isso acaba refletindo na sua vida com a sua família. A gente, claro, nós temos essa jornada que nós vamos aprendendo dia após dia, mas existe o lado do homem que eu compartilhei com você. Homem, entenda, a responsabilidade é sua, meu amigo. Você precisa entender isso. Nós temos um desafio muito grande. É a pressão do mundo, é a pressão da família, é a pressão de todos os lados, mas nós precisamos ser fortes, porque a alegria de Deus é a nossa força. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa ter a força e acreditar que Deus está com a gente. Porque se Ele está com a gente, ainda que a gente não avance como a gente imagina, mas Deus está cuidando da gente, Deus está ajudando a gente. Então é muito importante que você entenda. Responsabilidade é a palavra principal para guiar um homem dentro da família. Porque se ele não tem, a família vai perecer. Obviamente a família vai esfarelar. A responsabilidade é do homem. Mas Camila, eu falei aqui do homem. Qual a sugestão que você dá para que o homem seja tudo isso, para que ele avance, para que ele cresça? E qual é a recomendação? Qual é a orientação que você poderia passar para alguém que vai se casar ou para uma mulher que está casada e infelizmente passa por desafios? Como ela poderia ajudar o marido? Como ela poderia ajudar o homem que ela está? Em relação a tudo isso que o Johnny falou, eu acho que o papel principal da mulher é entender o que ele falou, que a responsabilidade não é nossa. Nós temos uma responsabilidade, sim, de edificar o lar, mas a responsabilidade pelo funcionamento, não funcionamento, mas a responsabilidade de proteção, de provisão, de sim ou não, é do homem. Nós precisamos entender isso, porque nós vivemos numa sociedade que prega o igual para igual. Só que quando a gente quer assumir responsabilidade, a gente torna o quê? O homem omisso. E aí a mulher se desgasta, fica estressada, porque Ela acaba tomando a responsabilidade que não é dela e ela acaba se desgastando. E nisso o homem, às vezes, até por uma reação, ele fala, então tá bom, então faz tá aí. bom, já fica mais fácil para o homem. Exato. E aí fica mais pesado para a mulher. Aí você vê mulher que tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que ficar bonita, tem que arrumar a casa, tem que malhar. Gente, quem dá conta? Ninguém dá conta. Exato. Então, quando a gente entende o papel de cada um, respeitar que o homem é responsável, ele é o cabeça da família, a gente tira um peso nas nossas costas, ó, e consegue respirar. E aí a gente consegue fazer o que importa. Aí a gente consegue. Que é algo principal e é um dom que só a mulher tem, que é a edificação da casa. Edificação da casa. Inclusive, deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A sabedoria da mulher é entender os papéis de cada um. É entender que quando o marido chega em casa cansado, a gente não tem que começar a falar reclamando, ele já está cansado do trabalho. É dar um abraço, fazer uma comidinha gostosa, passar um tempo juntos. Imagina, você vai trabalhar, você chega em casa e começa a mulher falando. Quem suporta, gente? Por que você, talvez, aí onde você mora, ou próximo da onde você mora, por que você volta para casa no final do dia, você vê muitos bares cheios? Porque muitas vezes o marido não quer ir para casa, porque a mulher é um saco, a mulher só atribula a cabeça dele, não deixa ele em paz. E aí qual que é o refúgio dele? É ir pro bar, é ir tomar uma, é poder ter um momento de paz dele. Só que isso
gera ausência e um monte de outros problemas. Então, isso que a Camila está dizendo da edificação é essa paz que só a mulher tem o dom de implementar dentro de casa. Então, mulher, entenda, casamento não é um conto de fadas. A gente tem que muitas vezes nos silenciar para que as coisas funcionem bem, para que o homem consiga respirar, para que ele cumpra o papel dele de responsabilidade. Temos que deixar que eles dirijam a nossa família. Não estamos certas o tempo todo. Somos criadas por Deus com o intuito de sermos ajudadoras. Por quê? A mulher tem mais sensibilidade, tem mais intuição. Mas a resposta final é do homem. Eu não posso fazer com que a minha vontade seja vivida ferro e fogo. A resposta final é do homem. E o homem sábio ouve a mulher. O que acontece muito que a gente vê, ai, minha mulher é chata, minha mulher só fala, mulher é chata, mulher fala, só fala. Mas por quê? Porque Deus criou a mulher como a ajudadora, ela sempre vai falar. Existe, Só que precisamos entender que há um equilíbrio. sim, existe um pastor que a gente admira muito, que ele fala assim: se você não quer ouvir Deus, ouça a sua esposa. E isso é um fato muito verdadeiro, porque muitas vezes você sabe o que a sua esposa está dizendo, é uma verdade, o que vai acontecer, ela já está te passando ali as orientações, já está já te ajudando, e muitas vezes você ignora, muitas vezes você não leva a Aí no sério. final a mulher fala, viu, eu te avisei. Mas nesses casos, o que a mulher sábia faz? Ela não fala nada, porque a própria consciência do homem já falou para ele. Então, mulher, Exatamente. fica caladinha. Não é Exatamente. verdade? Interessante isso que a Camila falou, que são detalhes, né, que é construído, que é um processo. E muitas vezes você vai entrar num processo que vai demorar 2, 5, 8, 7 anos para que você consiga construir essa estabilidade no seu relacionamento, no seu casamento. Só que algo muito importante dentro do que a Camila falou é que a edificação da casa de forma prática, ela verdadeiramente depende da mulher. Porém, existe o outro extremo daquela mulher que é a mulher rixosa. Inclusive no livro de Provérbios, Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. esse provérbio que a Camila disse aqui é para você. Você quer que eu leia o outro? Claro. O outro versículo o primeiro é Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E o outro provérbio 27:15 fala que a esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Rixosa e irritante como a goteira no dia de chuva. De forma prática, Camila, o que seria isso? De forma prática, como você vê essa mulher? nem eu suporto a mulher irritante. Quem suporta uma pessoa reclamona, que tudo, nada tá bom, murmuradora. Gente, é cansativo estar com uma pessoa, do lado de uma pessoa dessa. Exatamente, exatamente. Por isso é importante. Marido, às vezes você vai ser aquele que fala demais, aquele que cobra, que fala, que ajuda, que bota a mão na massa, e a esposa vai ser aquela tranquila. Às vezes, uma mulher, você é aquela que quer fazer, que quer voar, que quer acontecer, e o marido é mais sereno, é mais tranquilo. Então, é bom ter essa equalização, mas os papéis precisam sempre estar bem definidos. Um casamento, ele é feito muitas vezes de renúncia, muitas vezes de acordos, entendeu? Ó, eu perco hoje aqui, amanhã você ganha lá. Eu perco hoje aqui, amanhã a gente ganha lá. Então você vai precisar ter ser maleável. Então a gente fala isso baseado em experiências do nosso próprio casamento e de muitas pessoas que a gente vê, alguns sendo muito bem sucedidos e outros batendo em ferro frio, que nem diz um grande amigo meu. Infelizmente, isso a gente não deseja, por isso a gente resolveu trazer, né, esse tema, que é muito atual, muito importante. A gente sabe que existe um movimento para a destruição da família, mas a gente precisa entender que a nossa família precisa, a partir da nossa responsabilidade, ser fundada em Cristo. E entenda, você que está namorando, planejando casar, é importante entender o papel do homem e da mulher antes de casar. Por quê? Na época do namoro é tudo lindo e maravilhoso. Vocês estão apaixonados e os sonhos são lindos e imensos. Exatamente. Mas quando vocês se casam, vocês veem que vocês são completamente diferentes e aí começa a ter alguns conflitos. E nesses conflitos, o casal precisa ter sabedoria para passar, para superar. Se o casal não tem sabedoria para superar, briga após briga, briga após briga, o que vem?
vontade de divórcio, e o divórcio não é um plano de Deus. Então entre num casamento sabendo disso. Quando você entra, dá uma piorada para depois melhorar. É como se você fosse atirar uma flecha. A flecha precisa voltar um pouquinho para avançar. É a mesma coisa no casamento. Vocês vão ter desgaste inicial, mas tenham sabedoria para superar. O que você acha disso? Exatamente, exatamente. Então, que você entenda, que você compreenda, que você possa mastigar bem esse conteúdo, entender. Nós estamos passando aqui algumas experiências que nós já tivemos e também algumas pessoas que a gente vê, que a gente observa e que estão indo muito bem, que estão avançando. E, obviamente, esses que estão avançando são porque incluíram Jesus, entenderam a minha vida, a minha família precisa estar fundada em Cristo. E dessa forma, você vai passando pelo processo, você vai melhorando, você vai avançando e as coisas vão sendo transformadas na sua vida. É isso aí. A gente espera que você tenha gostado desse conteúdo. A gente espera que você tenha sido edificado. Você que planeja casar, pense bem no que você está entrando. Você que é casado e quer melhorar o seu casamento, busque sabedoria em Deus, ore, busque ler a Bíblia para entender a recomendação para que o seu casamento funcione de uma maneira perfeita. Inclusive, deixa aqui nos comentários, talvez você tenha 10, 20, 30 anos de casado, deixa aqui nos comentários alguma sugestão que você poderia acrescentar para as pessoas poderem ler, poderem se inspirar, ou talvez a sua jornada, a sua experiência. Isso é bastante importante para a gente vai ler e vai responder você também. Não esquece de deixar a sua curtida aqui, se inscreve no nosso canal para que essa palavra abençoada seja compartilhada com mais pessoas. E que você seja edificado sempre. Um beijo e até a próxima. Até mais.